Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Se Deus é no lar, tudo vai bem. Não há lugar para contenda, não, no coração de ninguém. É recheado de amor, um rio que jamais secou. Assim é o viver da família que pertence ao Senhor. É feliz o lar onde Deus está. Sempre está no prazer, cheio de razões para viver. Oh, 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 oh. Com Jesus o lar é cheio de amor. Oh, 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 oh. Com Jesus o lar é cheio de amor. É recheado de amor, um rio que jamais secou. Assim é o viver da família que pertence ao Senhor. É feliz o lar onde Deus está. Sempre está no prazer, cheio de razões para viver. Oh, 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 oh. Com Jesus o lar é cheio de amor. Oh, 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 oh. Com
Jesus o lar é cheio de amor. Amém. Formou um elo que se entrelaçou, um cordão que nunca se cortou, um filho gerado, regado, brotado, crescido, um fruto do amor. Que a bênção de Deus seja sobre as mães que nos gerou. O filho cresceu, tornou-se homem, e o homem que estava só achou sua ajudadora para o completar. Tornou-se dois, que é um. Multiplicou-se, são 3, 4 ou mais. Agora é um lar. Que a bênção de Deus seja sobre os pais que nos criou e vive a nos ajudar. Filhos envolvidos em braços, acolhidos no coração, prontos para se amar. Choro, riso, barulho, colorido. São meninas e meninos integrados, acolhidos a um lar. Que a bênção de Deus seja sobre os filhos, que um dia vão crescer e se multiplicar. E assim vão se formando as famílias. Que o fruto do trabalho do pai seja próspero. Que as mães sejam como videira frutífera. Que os filhos sejam como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Que resplandeça a paz no lar. Prospere a confiança e cresça a tolerância. Que haja amor em abundância. Que a bênção de Deus esteja sobre a família que nele confia e se refugia. Que a bênção de Deus seja sobre a nossa nação, compostas de famílias que temem a Deus de todo o coração. Eu achei lindo, né? De trazer a palavra do Senhor, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. É sempre um prazer muito grande. E é uma responsabilidade muito grande também, né? Então, por isso que eu pedi para que vocês estivessem orando, porque nós vamos abrir a palavra do Senhor. E isso é um peso enorme sobre aqueles que pregam a palavra, porque somos responsáveis por aquilo que estamos ensinando. A nossa sala, nesse momento, tem 64 conexões. Considerando que a Janice são 4, algumas têm 2, então vocês fazem ideia da quantidade de mulheres que estão aqui desejosas de aprender da palavra. Por isso, uma responsabilidade imensa, irmãs. Mas quando a Elisete falou comigo sobre a possibilidade de eu falar sobre esse tema, família, eu fiquei muito feliz, porque é um dos temas que eu mais gosto de falar. Realmente, falar sobre família, tanto para mim como para o meu esposo, é uma alegria muito grande. O Senhor tem nos usado nessa área e nós louvamos a Ele por isso, por podermos trabalhar com casais, com famílias. E sabe de uma coisa? É muito bom, irmãs, quando nós erramos, porque nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. Então, os erros que nós cometemos no decorrer da nossa vida, né, nós vamos fazer 37 anos de casados. Eu sei que não parece, gente. Eu sei que pelo rostinho, pela cutis, vocês vão dizer que, imagina, 37 anos de casados, né? Mas acreditem, 37 anos de casados. No nosso primeiro ano de casamento, acho que quem não me conhece, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há alguns anos atrás, eu preguei numa igreja em Minas, e a Eldinha estava lá. Isso faz muito tempo. Aí a Eldinha, no final da reunião, falou assim: sabe, Rosana, quando você está pregando, eu sinto como se eu estivesse sentada no sofá da minha casa, batendo papo com você. Não sei se você lembra disso, Eldinha, mas eu sou meio assim, viu? Eu brinco muito, mas é sério, viu, gente? A coisa é séria. Mas no meu primeiro ano de casada, eu tive uma briga muito grande com o Davi. Eu costumo dizer que foi o Davi que brigou comigo. Claro, eu nunca iria brigar com ele, lógico.
Mas o Davi, então, brigou comigo aquele dia e eu fiquei muito brava, muito brava. Eu peguei, catei a minha bolsa e saí muito valente, fui para a casa da minha mãe. Aí cheguei lá sozinha, 9 horas da noite, imagina, isso não é normal, né? A minha mãe olhou e falou, cadê o Davi? Eu peguei, era a pergunta que eu queria, né? Quando ela falou, cadê o Davi? Aí eu comecei a ladainha. Ah, o que o Davi, mãe? Ele isso, ele aquilo. Ela virou para mim e falou, pode parar, pode parar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você saiu da sua casa e veio aqui na minha casa falar mal do seu marido? Eu fiquei muda. Ela virou para mim e falou assim, olha, minha filha, você namorou com ele 6 anos. Deu muito tempo de você conhecer o seu marido. Conhecer quem ele era, o gênio dele, o jeito que ele gosta das coisas, não deu? Pois então, cata a sua bolsa e volta para a sua casa e vá resolver os seus problemas na sua casa com o seu marido. É muito feio mulher falar mal de marido. Que coisa feia! Você veio na minha casa falar mal do seu marido? Pode ir embora. Vá embora e vá resolver os seus problemas lá com o seu marido. Eu catei a minha bolsa, coloquei no ombro e fui saindo. Ela virou para mim e falou assim, como se não bastasse, ela virou para mim e falou, ah, tem mais uma coisa, minha filha. Eu vivi com você 21 anos. Quem não te conhece, que te compre. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei tão brava. Eu fui embora. Cheguei em casa, enquanto eu caminhava até minha casa, eu morava uns 4, 5 quarteirões da casa dela. Enquanto eu caminhava para minha casa, eu fui pensando, eu preciso de ajuda. Eu preciso urgente de ajuda, porque isso não vai funcionar. E naquele dia, enquanto caminhava para minha casa, resolvi os meus problemas com meu esposo em casa, ele adora a sogra dele, né? Eu pensei assim, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar os casais que nós temos, eu preciso estudar as mulheres da Bíblia, eu preciso buscar livros que falem a esse respeito, e eu preciso orar muito para que as coisas funcionem dentro do meu lar. Imaginem se minha mãe tivesse me apoiado aquele dia. Imaginem se ela tivesse, não deixa seu marido fazer isso com você, não. Imagina, dorme aqui essa noite. Amanhã, minha filha, ele vem aqui, ó, e vai comer na sua mão. Ela teria acabado com o meu casamento. Ela falou para mim depois que ela quase morreu de dó quando eu fui embora murchinha, mas ela falou, era preciso, você tinha que aprender essa lição. E é assim que tem sido, né? Os nossos 37 anos de casados, foi o primeiro ano de casamento. Mas eu busquei ajuda, busquei ler, conhecer a vontade, os propósitos do Senhor, e eu aprendi que quando o Senhor criou a mulher, para que ela fosse, como nós vimos, né, no texto tão lindo que a Elisete leu, Deus não criou a mulher com o propósito de competir com o homem. E era isso que eu estava fazendo, eu estava competindo com o meu marido. E também não criou a mulher para oprimir o homem, pelo contrário, é uma questão de complementariedade. Ele criou a mulher para que ela fosse uma ajudadora, auxiliadora, uma auxiliar que fosse idônea. Idônea, gente, significa uma mulher que fosse capaz, adequada, conveniente, competente, honesta. Era isso que Deus queria, quando ele criou a mulher. E ele falou uma coisa tão interessante em Gênesis, capítulo 1 e versículo 28, eu gostaria de ler com vocês nessa introdução um pouquinho mais longa que eu vou fazer com vocês. Gênesis, capítulo 1 e versículo 28, lógico que os primeiros capítulos não estão em ordem cronológica, né? Então, mas aqui nesse versículo, a mulher já tinha sido criada, né? E o Senhor, então, disse assim, e Deus os abençoou. E sabe, irmãs, é interessante quando nós notamos que aconteceu o seguinte, o Senhor, quando ele percebeu que o homem estava só e que não era bom, fez o homem dormir, tirou a costela do lado do homem, ele levou e fez uma mulher, e diz as escrituras que quando ele preparou a mulher, ele a trouxe para o homem, e eu fico imaginando como se fosse uma cerimônia de casamento mesmo,
né? Como se fosse o pai levando a filha até o altar, não é mesmo? Não é assim que acontecem nas cerimônias de casamento? O Senhor trouxe a mulher até Adão e a entregou a Adão. E ele disse assim, e o Senhor os abençoou. E é isso que nós fazemos numa cerimônia de casamento. Nós rogamos ao Senhor as bênçãos sobre aquela nova família que está iniciando, não é mesmo? Ele disse, além de os abençoar, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos. E um pouquinho para baixo, dominai sobre tudo. Então, o Senhor deu ali na verdade, uma ordem tríplice, né? Ele os abençoou como casal, mandou que eles fossem fecundos, que eles dominassem e um pouquinho para frente, que eles cuidassem do seu lar. Então, o Senhor tinha um propósito para o homem, né, antes do pecado entrar no mundo. E no capítulo 3, o capítulo mais triste das Escrituras, nós temos ali a queda do homem. Hoje nós não vamos estudar as razões que levaram a mulher a pecar, mas nós vamos pensar que houve o pecado, houve a queda, e isso tornou a convivência do casal uma convivência que antes deveria ser algo pacífico, algo bom, algo agradável, tornou a convivência do casal uma convivência difícil. Por quê? Porque o homem, que era o líder colocado por Deus, instituído por Deus, ele se tornou um dominador. E a mulher, por sua vez, que deveria ser uma auxiliar, de livre, espontânea vontade, ela se tornou uma mulher rebelde, né? E tudo isso fez com que o homem e a mulher mudassem as características do lar. Aquilo que deveria ser algo tão bom, algo tão agradável, se tornou, muitas vezes, um campo de batalha. Muitos lares que nós temos ajudado, que nós temos conversado, se tornou um campo de batalha, né? Uma disputa de poder, uma disputa diante do Senhor. Bom, apesar do pecado, apesar do homem ter se tornado um dominador, né? E o Senhor disse, ele te dominará. O Senhor disse que isso aconteceria, né? E a mulher rebelde, né? O Senhor continua com o projeto, a família continua sendo o projeto do Senhor. O Senhor tem planos para isso, não é? Mas nós podemos escolher hoje se nós vamos tocar esse projeto com ou sem a ajuda do Senhor. Eu gosto muito, no capítulo 4 de Gênesis, e no versículo 1, quando nós lemos que Eva concebeu e ela deu à luz ao seu primeiro filho, Caim. Mas o que eu gosto muito é o finalzinho do versículo, e eu acredito que seja o significado do nome Caim, adquirir um varão, com o auxílio do Senhor. O Senhor quer nos auxiliar nesse projeto. Ele quer nos auxiliar. Por isso ele deixou a sua palavra. Por isso nós temos tantos trechos nas Escrituras que nos ensinam como nós podemos ser mulheres que agradam a Deus, mulheres que se comportam e que fazem aquilo que é a vontade de Deus. E sabe, irmãs, muitos séculos depois, muitos séculos, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. E os estudiosos dizem que essas cartas são cartas irmãs, porque elas tratam mais ou menos do mesmo assunto. Mas nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 5, algo bem interessante que eu gostaria de dizer para vocês. Vamos só lembrar, resumir o que nós dissemos até agora. O Senhor criou o homem para que ele fosse o líder, criou a mulher para que fosse sua auxiliar. São diferentes no ser, porém, e eles são iguais no ser, porém diferentes no fazer. Deus tinha propósitos diferentes para o homem e para a mulher, apesar deles serem, diante de Deus, iguais. Bom, com a queda, a gente vê uma resistência natural da mulher de aceitar a liderança masculina e de
depender do homem, a sua codependência ficou, então, deturpada, né? O homem, por sua vez, se tornou um dominador agressivo, na maioria das vezes, ou então, uma passível indiferença. Uma passiva indiferença, né? E isso não era plano do Senhor. E a redenção visa fazer o quê? Fazer com que a mulher ofereça uma submissão e o homem assuma o seu papel de líder no lar de uma forma amorosa. E assim as coisas, então, devem funcionar. Lembrem, iguais no ser, diferentes no fazer. Mas na carta aos Efésios, nós lemos algumas coisas interessantes. No capítulo 5, Paulo fala o seguinte, a partir do versículo 22, Paulo vai falar algumas... Oh, gente, sumiu a palavra. Ele vai estabelecer a ordem de prioridades dentro de um lar para que ele funcione. Ele vai falar para o marido em relação à sua esposa, para a esposa em relação ao seu marido, para os dois em relação aos seus filhos, e depois para os dois em relação aos seus servos. Então, ele está estabelecendo o que é prioridade dentro do lar. O relacionamento entre o marido e a mulher, o relacionamento entre os pais e os filhos, o relacionamento entre os pais e os servos. Então, Deus está colocando em ordem ali as prioridades e como elas devem ser compreendidas. Mas nós lemos o seguinte, olha, capítulo 5, e nos versos 15, 16 e 17, nós lemos o seguinte, olha, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse foi o meu desejo. Eu preciso compreender qual a vontade do Senhor para a minha vida enquanto mulher, para a minha vida enquanto esposa, para a minha vida enquanto mãe. E aí, então, ele fala, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é um dos primeiros segredos. Para que eu consiga ser a mulher que Deus deseja que eu seja, eu preciso estar cheia do Espírito Santo. Se eu estiver cheia do Espírito Santo, o meu marido vai me amar, eu vou ser submissa, os meus filhos serão criados nos caminhos do Senhor. Primeiro ponto, então, que é destacado na carta aos Efésios. Eu preciso me encher do Espírito Santo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Depois, na carta aos Colossenses, como eu disse no capítulo, a partir do capítulo 3, ele também vai falar a respeito do relacionamento familiar e como as coisas devem acontecer, colocando as ordens de prioridade na ordem certa. Muitas vezes nós invertemos essas ordens, e quando nós invertemos essas ordens de prioridade, as coisas não funcionam. Ele vai falar a partir do versículo 18, no capítulo 3, como é que deve ser o relacionamento da esposa com seu marido, do seu marido com a sua esposa, dos filhos com relação aos seus pais e dos pais com relação aos seus servos. Mas se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos ler o seguinte no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Irmãs, esse é o segundo segredo, para que você consiga colocar dentro do seu lar essa ordem de prioridade, você consiga executar, você precisa estar cheia do Espírito Santo, mas você precisa estar cheia também da palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa habitar ricamente na sua vida. Uma vez cheia do Espírito, uma vez cheia da palavra, você então vai conseguir colocar em prática essas prioridades estabelecidas pelo Senhor aqui na sua palavra. Bom, eu entendi que era necessário, então, que eu buscasse o Senhor dessa forma, que eu lesse as Escrituras, que eu buscasse o Senhor e encontrasse nas Escrituras mulheres que acertaram, mulheres que erraram, não cometesse os seus erros, e que eu procurasse colocar em prática os acertos daquelas que acertaram, não é mesmo?
E é para isso que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Nós lemos, né, que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e nós temos que crer nisso. Eu queria ler com vocês agora uma mulher que a Bíblia fala dela como esposa e como mãe. Nós não sabemos o nome dela. Ela se encontra em Juízes, capítulo 13. É uma mulher, talvez, que passe desapercebidamente por nós. Mas eu acredito, irmãs, que nós temos lições preciosas para aprender com essa mulher. O período dos juízes foi um período muito difícil para Israel. Era um período que, segundo as escrituras, cada um fazia aquilo que achava que era mais certo. E isso é terrível, porque o povo, quando não tem liderança, infelizmente, o povo cai. A própria palavra diz isso. E o período dos juízes, ele foi marcado por um ciclo que era assim: o povo de Israel pecava, o Senhor permitia que um povo oprimisse. Aí o povo de Israel clamava ao Senhor arrependidos. O Senhor levantava um libertador. Aí passava, depois de um tempo de que eles haviam sido libertos, um período de paz. Daí eles tornavam a pecar. E o Senhor tinha que novo povo vinha e os oprimisse. E assim, então, esse ciclo se repetia. Era sempre assim: pecado, clamor, libertação, paz. Pecado, clamor, libertação, paz. Esse ciclo se repete no livro dos Juízes. No capítulo 13, nós encontramos um casal que resolveu, que decidiu que queria fazer a diferença. Apesar de a maioria estar fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, eles não seguiram a maré. Eles não pensaram: todo mundo faz, isso é normal, tem nada a ver. Não, não. Eles decidiram fazer o bem quando todos estavam fazendo o que era mal. Então, eu gostaria de ler com vocês. Era um casal que tinha dificuldades? Sim. Tinha problemas? Sim. Algumas dessas dificuldades e desses problemas nós também passamos hoje. Muitas famílias passam por essas dificuldades e por esses problemas. E nós, então, podemos aprender com essa mulher. Qual o nome dela? Não sabemos. A Bíblia não diz. Mas temos muito que aprender com essa mulher que nós nem sabemos o nome dela. Então, vamos ler Juízes capítulo 13. Olha só. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, tá vendo? Tornado a fazer, aquele ciclo se repetia. O Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Imagina só, eu disse que eles tinham problemas. Sim, eles tinham problemas externos, quais? A situação difícil em que a nação estava vivendo. Mas eles também tinham problemas internos. Qual? Ela era estéril. Irmãs, isso era terrível naquela época. Né? Era um problema muito sério, vergonhoso, extremamente dolorido para ela. Mas nós não vemos em nenhum momento essa mulher revoltada, em nenhum momento essa mulher estava amargurada, em nenhum momento ela estava perguntando: por que eu? Por que o Senhor tem permitido isso na minha vida? Pelo contrário, essa foi uma oportunidade de crescimento para ela. O seu marido se chamava Manoá, e o significado do nome Manoá é descanso. Eu achei interessante, porque parece que enquanto Manoá descansava, a sua esposa crescia com aquela experiência. Ela se aproximava de Deus, ela dependia do Senhor, e ela tinha fé, Senhor. E é muito interessante, porque a situação dela era uma situação difícil? Sim, mas nós temos um Deus cuja especialidade são os casos difíceis, e nós louvamos ao Senhor por isso. Agora, olha só que interessante, algo extraordinário aconteceu, versículo 3, apareceu o anjo do Senhor. Irmãs, quando nós temos o anjo do Senhor com letra maiúscula, dessa forma, é uma aparição do Senhor Jesus Cristo, é o que os teólogos chamam de cristofania. O próprio Senhor Jesus Cristo foi ali trazer consolo
ao coração daquela mulher. Isso me arrepia, sabe, pensar nisso. Por que que o Senhor foi pessoalmente resolver essa questão para ela? E ele chega e diz assim, olha só que coisa, né? Um consolo especial a esse coração tão triste. Eis que és estéril. Isso também falou meu coração. Deus sabe da nossa dor, Deus sabe qual é o nosso problema, Ele sabe de tudo. És estéril. Ele perguntou para ela, você tem algum problema? Você gostaria que eu fizesse algo por você? Não, ele já chegou dizendo, és estéril. E nunca tiveste filho. Porém, como eu gosto dessas adversativas, né? A gente sabe que vem algo em seguida maravilhoso, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? A gente aprendeu isso aí lá na 5ª série, não é? Acho que é. E sabe de uma coisa? Porém, conceberás e darás à luz a um filho. O Senhor sabe da nossa dor, mas Ele está dizendo para ela, eu vou agir. Aí ele vai dar para ela algumas ordens especiais. Ele disse, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aí a gente aprende mais uma lição com aquela mulher. O que ela fez? Ela não escondeu, ela não competiu, ela não se orgulhou. Mas a gente vê que ela formava um time com seu marido. Havia cumplicidade entre eles. Apesar dela ter recebido aquela mensagem, ela foi imediatamente fazer o quê? Contar para o seu marido. Foi contar, foi comunicar para ele. E sabe, eu fiquei pensando, o seu marido sabe de tudo que acontece com você? Ele sabe de todas as dificuldades, os seus problemas, ele é seu melhor amigo? Ou todo mundo sabe, menos ele? Eu não posso contar as coisas para o meu marido, não. Não é tudo que eu posso falar, não, gente. É tudo que você pode falar, você é uma só com ele. Uma só carne. E essa mulher mostrou isso, não escondeu, não competiu, não se orgulhou. Se ele estivesse junto comigo, por que o anjo veio falar comigo? Se veio falar comigo, achou que eu era mais merecedora do que ele. Não, ela não pensou assim, não. Ela foi imediatamente e contou. E se você ler, gente, ipsis literis, ela fala exatamente o que Deus, o anjo do Senhor, falou para ela. Não aumentou, não diminuiu, não deu aquela interpretada que a gente gosta de dar, não é mesmo? Às vezes eu estou contando algumas coisas para os meus filhos, eles falam assim, mãe, dá para contar logo o negócio que está acontecendo? Vamos, mãe, vamos, canta logo, você floreia demais. Eu falo, vocês são muito chatos, escuta meus floreios, por favor. Mas é isso, ela comunicou. Ela era fiel nas suas palavras, ela falava a verdade, ela falava aquilo que era realmente, ela não era uma pessoa que ficava inventando e falando aquilo que não tinha acontecido, ela era realmente uma mulher digna de confiança. Olha só o que ela disse no versículo 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Eu fiquei pensando, que discernimento espiritual. Ela sabia que tinha algo especial com aquele homem não era comum, aquele homem, mas ela podia pensar, eu acho que ele era um profeta, né? Talvez um profeta veio aqui falar comigo, alguém que recebeu uma mensagem de Deus e veio transmitir. Não, gente, ela fala, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Que discernimento espiritual, semelhante a um anjo cuja aparência era tremenda. Quando ela faz isso, ela mostra que ela se importa com o seu esposo, que ela quer, se o seu esposo
ele gostava de descansar, ele era sossegado, ele era aquele cara mais pacato, que deixa as coisas, né, acontecerem, que gostava de levar empurrando pela barriga. Ela não. Ela queria trazê-lo para si, ela queria trazê-lo para perto de si, ela queria fazer com que o seu marido fosse como ela, tivesse os mesmos anseios e desejos que ela tinha. E ela vai lutar por isso, irmãs. Ela fala para ele: olha, meu querido, né, eu até fico imaginando, meu amor, olha, parecia um homem, mas não era um homem comum. Ele, viu, Eufloriano? Não era um homem comum, ele tinha uma aparência tremenda, ele parecia mais um anjo, sabe? E ele falou algumas coisas incríveis para mim, meu bem. Ele disse que eu vou engravidar, mas ele falou que eu não posso tomar bebida forte, nada de vinho, e falou tudo que o anjo disse para ela. Aí, olha só o que Manoá fez. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que gracinha esse pedido dele, né? Eu estava pensando, quando ela vai falar com ele, ela reconhece a liderança do seu esposo. Irmãs, anota aí. Se você estiver anotando, anota aí. Nós somos auxiliares. Quem auxilia não toma a frente. Auxiliar é auxiliar, não é líder. Quem auxilia não toma a frente. Talvez o marido dela fosse doente, não sei. Ou fosse sossegado, não sei. Omisso, também não sei. Preguiçoso, nós não sabemos. Mas Provérbios 31 e versículo 12 diz lá da mulher que não é virtual não, viu? Ela é virtuosa. Diz assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Falar mal do marido, mas é um traste. Ô, homem mole, se não sou eu nessa casa. Ô, coisa difícil, viu? Irmã, você está falando isso porque você não conhece meu marido. Meu marido é devagar demais. Se eu não fizer, as coisas não acontecem. Bom, eu realmente não conheço seu marido, mas eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus não te autoriza a fazer isso. Então, ore ao Senhor. E eu vou dizer mais uma coisa, eu conheço, além da palavra de Deus, eu conheço a natureza humana. Quanto mais você fizer, menos ele vai fazer. Essa é a natureza do homem. Se tem quem faça, por que eu tenho que fazer? Durante muitos anos, o Davi não sabia passar e-mail. Aí ele falava assim para mim, quando os meninos estavam em casa, ele falava assim: Rafael, Jonatas, lá e os meninos, né, no quarto. Passa esse e-mail aqui para mim, manda esse e-mail para mim. Pai, mas é tão simples, eu já expliquei. Não quero aprender, não, vocês já sabem por que eu preciso aprender. Aí os meninos foram embora e ele falava: Rosana, aí lá ia eu: oi, amor, passa esse e-mail para mim. Eu falava: bem do céu, mas é só clicar aqui. Ele falava: mas eu não quero aprender, não, vocês sabem por que eu preciso aprender. Bom, ele aprendeu, viu? Ele sabe passar e-mail, mas essa é a natureza humana, gente. Se tem quem faça, por que eu preciso fazer? Se ela toma a frente, por que eu preciso tomar? Se ela decide tudo, vai lá, decide com a sua mãe. O que sua mãe resolver, tá bom. Amor, faz o que você quiser. Para você resolver, para mim tá bom. Irmãs, quanto mais nós assumirmos a frente, mais nós vamos ter que fazer, porque menos o nosso marido vai querer fazer. E ela podia ter tomado a frente, ter resolvido tudo, tal, não, ela conta tudo para ele. E aí ele ora ao Senhor: Senhor, por favor, manda aquele anjo, aquele homem, né? Ele fala, aquela pessoa que veio, aquele homem que veio, que o anjo de Deus vem outra vez e fala com essa mulher, por favor, né? Para explicar direitinho, porque ele fala assim: eu quero saber como é que nós vamos educar o menino que vai nascer, minhas queridas. De novo, aquela mulher estava no campo. Muitas vezes nós vemos nas escrituras que alguém, quando ia no campo, ele ia no campo para meditar. Eu não sei se ela estava meditando, se ela estava passeando, o que ela estava fazendo. O fato é que Manoá orou, pedindo que o anjo voltasse para falar com ele, mas o anjo voltou para falar com quem? Novamente com aquela mulher. Olha a atitude dela. Depois ouviu a voz de Manoá
Ele fala, rogo-te que o homem de Deus, na cabeça dele era um homem, apesar da sua esposa ter dito que ela achava que era um anjo, né? Mas eu rogo que o homem de Deus venha outra vez e nos ensine. O versículo 9, Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Ela tinha todos os motivos do mundo para dizer, olha, de novo o anjo veio e falou comigo. Acho que o anjo não quer falar com meu marido, não. Meu marido não está nem aí, não quer abraçar, não quer agarrar o boi, né, na unha, como a gente diz, né? Então, eu vou tomar a frente, gente, e vou resolver o que tem que ser resolvido e pronto. Tá tudo certo. Olha o que ela fez no versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido. Eu imagino que ela virou e falou, seu anjo, um minuto só, por favor. E saiu correndo. E foi correndo falar com seu marido. Talvez a dor dela seja tão grande, fosse tão grande, que Deus, por isso, enviou o anjo para falar com ela. Mas ainda assim, irmãs, ela não tomou isso como desculpa para passar por cima do seu marido. Ela buscou o seu marido, ela trouxe o seu marido, e ela deu um passo atrás. Ela recuou, ela pôs ele para frente. Olha só que interessante. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Que consideração, que reconhecimento de liderança. Meu amor, você é o líder. Eu quero que você converse com ele. Ela levou aquele homem e o homem seguiu a sua mulher. Nós vemos isso no versículo 11. Hoje há uma carência imensa de líderes. Uma carência imensa de líderes, porque os homens, por natureza, são omissos. Essa é uma natureza. E nós, por natureza, somos o quê? Tem uma palavra hoje na moda, né? Proativas. Nós somos proativas, né? Nos envolvemos em diversas coisas e fazemos 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Os homens não conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Essa é a característica deles, né? Eles fixam uma vez em cada coisa. Nós não, estamos acostumados já a fazer comida, né? A balançar o carrinho com um pé, fazer comida com uma mão e ajudar o menino a fazer tarefa com o outro dedo. Fazemos 3 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Os homens não têm essa característica, mas isso não faz deles menores. Deus nos fez, lembra? Somos diferentes, né? Como eu disse, somos diferentes no fazer, não é? Por isso, um complementa o outro, e nem por isso um tem mais valor do que o outro. Ela foi, trouxe o seu marido, e ele assumiu. Ele passa a conversar, ela deu um passo atrás, deixou que ele tomasse a liderança. E pela conversa dele, olha só, o anjo falou assim, o anjo do Senhor disse, guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. E aí ele repete, fala tudo o que ela deveria fazer, aí ele fala assim, versículo 15, permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Ele queria preparar uma refeição, porque ele achava que aquele anjo, na verdade, era um homem. E ela deveria ser uma mulher disciplinada, porque o regime, a dieta que ela deveria seguir era muito rígida. Ela era muito determinada, muito determinada. Ela deixou que seu marido tivesse a sua própria experiência com o Senhor. E aí, Manoá quer preparar uma refeição. Aí a resposta do anjo, versículo 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Ele ainda não sabia. Ela, desde o início, ela achou que era o anjo do Senhor. Ele ainda não tinha entendido. Aí, por isso, eu acredito que havia um desnível espiritual, mas nem por isso ela se sobressaiu. Pelo contrário, ela estendeu a mão para trazer o seu marido no mesmo nível que ela. E isso é muito importante, irmãs. Se você anular o seu marido, você sempre vai ficar espiritualmente falando aqui e ele aqui. É impressionante, mas isso vai acontecer. Ela trouxe o seu marido. E aí ele preparou, e ele pergunta, né, para o anjo, qual é o teu nome, para que,
Quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ele está começando a entender aqui, né? E o anjo diz, por que perguntas pelo meu nome que é maravilhoso? Vocês se lembram? Lá em Isaías, o nome do nosso Senhor, maravilhoso conselheiro. Manoá, então, parece que está entendendo. Ele preparou aquele cabrito, uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, no meio daquela fumaça o anjo subiu. Que visão maravilhosa essa! Aí, olha para o versículo 22, disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Ele finalmente entendeu do que se tratava. Ele finalmente entendeu. Talvez ela tivesse pensado, até que enfim, né? Mas sabe de uma coisa? Olha o jeito dela, irmãs. Porém, sua mulher lhe disse, que paciência, que delicadeza. Eu fiquei fã dela, sabe? Quando eu estudei essa mulher. Que delicadeza, que sensibilidade, que sensatez. Ele disse, vamos morrer, porque nós vimos a Deus. Aí ela fala assim, meu amor, se o Senhor tivesse querendo nos matar, ele não teria nos falado todas as coisas que ele falou. Imagina só, ela ia engravidar. O filho ia crescer e ela ia educar esse filho, porque ele se tornaria quem? Alguém que libertaria o povo de Israel das mãos dos filisteus. O anjo disse isso para ela. Isso é fé. Fé. Ela cria de verdade aquilo que Deus havia dito que faria através deles. E ela, com a maior delicadeza, fala para ele, não, meu amor, né? Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. E aí, eu imagino como esse homem, né, que viu, né, foi tratado dessa maneira, com tanta consideração, ela demonstrou tanta consideração para com seu esposo, ela tratou ele com uma finura, uma finesse. Eu vejo muitas vezes algumas mulheres tratando tão mal seus maridos. Os maridos começam a falar, elas falam, não é isso não, imagina, não é isso não, bem, não, você está enganado. E corrige o marido na frente de todo mundo. Atropela o marido está falando, corta o marido, não deixa ele falar, né? Senta na mesa, destampa a falar, o pobre do marido fica quietinho, olhando para a cara delas, assim. É triste, mas a gente vê muito isso acontecer. Muito isso acontecer. Mulheres e irmãs, eu não consigo ver a mulher de Manoá fazendo isso com ele. Quando ele perguntou, ela poderia ter falado, nossa, minha, mas eu já te falei, por que você está perguntando isso de novo? Você não acredita no que eu digo? Não. Imagina, não tinha espaço para esse tipo de coisa. Uma mulher que conseguiu trazer o seu marido para o mesmo nível de espiritualidade que o dela. E sabe de uma coisa? No versículo 24, ela se tornou mãe. Até agora nós falamos da esposa. Agora, rapidamente, eu queria falar da mãe. Ela criou esse menino. E sabe de uma coisa? Ela não era uma mulher proeminente. Quando eu tive os meus filhos, eu pensava muito num versículo de Eclesiastes, capítulo 11, e versículo 1, que diz, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrarás. No Nilo, a gente sabe que tem um período de cheia e um período de seca. No período de grande cheia, eles jogam as sementes de trigo. Quando as águas baixam, o trigo já está crescendo. E logo eles vão poder colher as sementes de trigo, que vai ser transformado depois na farinha, enfim, em tudo aquilo. Lança o teu pão sobre as águas, com fé, faça a tua parte. E depois de muitos dias o encontrarás. E sabe de uma coisa? Ela não era uma mulher proeminente, nós nem sabemos o nome dela, ela vivia à sombra. Ela é conhecida como a mulher de Manoá e a mãe de Sansão. Mas era uma mulher, sem dúvida nenhuma, uma mulher
que amava ao Senhor, que buscava em Deus respostas para suas dificuldades, para os seus anseios. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Você pode ser uma mulher de oração, pode ser uma mulher com muita determinação, que pode se esforçar profundamente, mas tudo isso, irmãs, não são garantias de que quando seu filho crescer, ele vai fazer as escolhas certas. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos responsáveis pelas escolhas que os nossos filhos, quando eles forem maiores, fizerem. Somos responsáveis por capacitá-los a saber fazer a escolha certa. Se ele fizer a escolha certa, errada, sabendo o que ele deveria ter escolhido, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Você fez aquilo que o Senhor espera de você como mães. Mas sabe de uma coisa? O Senhor nos dá livre-arbítrio. Nos dá livre-arbítrio. Sansão cresceu e ele se tornou orgulhoso, inconsequente, autossuficiente, egoísta. E sabe de uma coisa? Um rapaz que teve problema com visão, e especialmente com mulheres, a sua vida inteira. Quando nós chegamos no capítulo 14, e no versículo 2, ele diz o seguinte para o seu pai e para sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Veja, o seu pai e sua mãe lhe disseram, eles não aprovaram aquilo que Sansão estava fazendo. Irmãs, muitas vezes nós vivemos muito bem nos nossos lares, até termos os nossos filhos. E quando temos os nossos filhos, nós divergimos na maneira de criá-los. Não fechamos com o nosso marido. Nosso marido fala uma coisa e nós falamos outra. E os nossos filhos percebem que nós não estamos falando a mesma língua. E muitas vezes isso é usado por eles para dividir o lar, dividir e criar atrito, criar problemas. Muitos problemas têm surgido nos lares por conta de esposas que não falam a mesma língua que seus maridos, ou maridos que não falam a mesma língua que suas esposas. E sabe de uma coisa? Eles não podiam, nessa altura da vida de Sansão, eles não podiam proibi-lo. E nem escolher por ele. Eles não podiam fazer isso, mas eles deixaram claro que eles não concordavam com aquilo que ele estava fazendo. Bom, Deus precisou cegar Sansão. No final de sua vida, ele teve seus olhos vazados, mas sabe de uma coisa? O Senhor o cegou para que ele enxergasse melhor. O Senhor o cegou para que ele enxergasse melhor. E no finalzinho da sua vida, ele, olha só, capítulo 16. Olha só, ele é levado para que todos eles zombassem, né, na casa do Deus dos filisteus, e enquanto eles estavam ali zombando, né, ridicularizando, olha só, né, o herói deles, porque ele era realmente o herói, um herói forte, extremamente forte. Olha o versículo 26, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que se te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sabe, no final da sua vida, nós vemos que ele
primeiro lugar, conhecia qual era a sua missão. A sua mãe ensinou para ele qual era a sua missão. Pais ensinaram qual era a missão. Porque na sua morte ele cumpriu o que ele deveria ter feito durante a sua vida. Antes tarde do que nunca, né? Ele morreu, mas ele foi eternizado, está aqui, está lá na lista dos heróis. Ele fez na sua morte o que deveria ter feito em vida. Isso me fala, irmãs, que ele sabia exatamente qual era a sua missão, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, ele perdeu o foco e Deus então o cegou para que ele tivesse o foco novamente. Ele se achava forte e Deus mostrou para ele que a sua força vinha dele. Por isso ele clamou ao Senhor, me dê força, mais uma vez só, Senhor. Só mais uma vez, para que eu cumpra. Ele queria cumprir aquilo que ele sabia que ele havia sido planejado, o Senhor o havia trazido à vida, tinha dado vida a ele para que isso acontecesse. Mas me chamou muita atenção o versículo 31 do capítulo 16. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Minhas queridas, ela não era estéril? Mas quem foi que buscou o seu corpo e enterrou o corpo de Sansão no sepulcro de seu pai? Os seus irmãos. Que bênção. Ele falou, isso é muito sério. Nós precisamos pensar nisso. O Senhor tem um plano e um propósito para nós, para nossa família, como esposas, como mães, né? E nós precisamos olhar firmemente para isso e cumprir aquilo que o Senhor tem, o projeto que Ele tem para nós. E sabe de uma coisa? Eu ser esposa que agrada ao Senhor aqui diante de vocês, mas é tão fácil. É muito fácil. Mas o versículo que eu coloquei no nosso tema diz assim, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Vocês se lembram da fala da minha mãe? Eu vivi com você 21 anos, quem não te conhece que te compre. Você quer conhecer uma pessoa? Lambe 1 quilo de sal com ela. Quanto tempo demora para a gente lamber 1 quilo de sal? Aí a gente conhece quem é a Rosana, né? Quem é a Orli, quem é a Eldinha, não é mesmo? Quem somos nós? Quem somos nós? É dentro do nosso lar, quando não tem ninguém nos olhando, quando não tem ninguém vendo o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, é que nós demonstramos que mulheres nós somos. Eu queria pôr para vocês, eu queria cantar esse corinho, mas eu achei melhor gravar, porque eu não sabia se depois do estudo eu ia conseguir. Eu posso compartilhar, Marise? Você já me deu autorização? Ela é a chefa, né, gente? É um cântico que fala muito ao meu coração, porque o Senhor nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós. Que nós sejamos realmente mulheres, esposas, mães, irmãs, que realmente glorifiquem a Deus através da nossa vida. Gente, é uma coisa muito simples, viu? Não tem nada editado, não tem nada. Muito simples, gravado agora há pouco. És Deus e me conheces como sou, sabes onde vou, o que penso e onde estou, na minha vida inteira, tudo vês, tua mão me segue, cada passo meu.
Que seja essa a nossa oração, né, irmãs? Que seja esse o nosso desejo real e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada pela oportunidade, obrigada por ouvir e que vocês estejam orando por nós, aqui em Ribeirão Preto. Pensando bem na vida, como ela é tão bonita, mas sim passageiro. Momentos tão bonitos, bens adquiridos, mas tudo aqui é passageiro. Não adianta enriquecer se você vai envelhecer e tudo vai ficar aqui. Ter filho, vê-lo crescer e o mundo conhecer e então vê-lo partir. A vida é assim, tem começo, meio e fim, e nós temos que aproveitar. Sorrir, correr, brincar e não se importar com o amanhã e nem o que virá. O tempo passa rápido e o que ficou no passado não dá mais para voltar. Nós temos que seguir e sempre confiar, pois um dia ele voltará. Estou ciente disso, por isso estou tranquilo. Sei que aqui não é o meu lugar. Sei que Deus está comigo, por isso não temo perigo. Ele vai vir me buscar. Sim, ele vai vir me buscar. Ele vem nos buscar. Temos que nos preparar. Ele vem nos buscar e não vai demorar. Ele vem nos buscar. Temos que nos preparar. Ele vem nos buscar e não vai demorar. O tempo passa rápido, sim, mas nós estamos